Vamos dar início ao nosso culto, então, de hoje, e iremos cantar o hino Que Feliz é o Lar. Nossa casa parece colmeia, com abelhas sair e a chegar. São bonitos, pequenos e grandes, o ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer. Vamos orar. Deus amado, nós te rendemos graças, Senhor, porque podemos estarmos juntos, mesmo à distância, mas a Tua palavra nos une, nos leva a ver o quanto é importante esse momento de comunhão, como corpo, como família, como pessoas transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Pela ação de Jesus Cristo, no derramamento de sangue naquela cruz, pelo amor do Senhor, pelo amor de Deus Pai, que envia Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. Como somos gratos, ó Deus, sabendo que em tudo o Senhor tem a primazia, sabendo que em tudo o Senhor é que nos conduz, é que nos faz vivermos mediante o Teu querer. Toma, ó Deus, em Tuas mãos a cada um dos Teus filhos que estão nos seus lares, que estão neste momento buscando estar na Tua presença, e aqueles que de alguma forma têm se desviado para trabalhar, para fazer qualquer uma outra coisa, que o Senhor os traga de volta ao relacionamento, ao convívio, pois a Tua igreja está viva, está eficaz, a Tua igreja não parou, a Tua igreja continua a trabalhar. Toma, ó Deus, em Tuas mãos a cada um de nós e nos abençoa segundo a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, colou um palácio com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, pois quando a louvor de glória
irmãos, nós vamos cantar um hino do qual ele traz a nós algo que está no nosso viver diário. Todos nós fazemos parte de uma família, fazemos parte de um conjunto de pessoas, um agrupamento de pessoas, dos quais cada um tem seu ponto de entendimento, seu ponto de vista. Na família cristã não é diferente. Todos nós vivemos o nosso dia a dia, mas Deus, no seu infinito amor, nos uniu, nos juntou para que pudéssemos viver como família. A família santa, uma família transformada pelo poder do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Somos parte desta família, corpo e família é o título desse louvor que estaremos cantando. Recebi o novo
enche-me até em mim, se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e Senhor. Graça e paz, meu amado. Graça e paz, minha amada. Antes de tudo, eu gostaria de expressar aqui a minha saudade. Saudade da igreja, dos cultos que nós tínhamos e que nós teremos em breve. Ora a Deus para que essa pandemia passe rápido, para que a igreja possa estar reunida novamente no templo, louvando ao Senhor. E agora, eu gostaria de passar para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus,
nós estamos no mês da família. E pedimos, Pai, para que o Senhor esteja abençoando a sua igreja e cada família através da palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, ministra, Pai, de uma maneira especial nos nossos corações. E ainda, Pai, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor toque nos filhos, para que eles possam escutar essa palavra e colocá-la em prática. Na realidade, Pai, todos nós somos filhos, por isso essa palavra se aplica a todos nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa edificar a sua igreja, fazer da sua igreja e das famílias mais fortes, para que elas sejam um alicerce da igreja, para que elas sejam um alicerce da nossa sociedade. Pai, seja misericordioso conosco, é o que nós te pedimos. E fale, Pai, com cada um de nós. É o que nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje nós iremos continuar a nossa série de pregações sobre família. Nós já tivemos uma mensagem que falou da família sobre um todo, já trouxemos uma mensagem específica para as mães, outra para os pais, e hoje nós vamos trazer uma mensagem para os filhos. Como eu mencionei na oração, todos nós somos filhos. Então, essa mensagem ela se aplica a cada um de nós. Isso é fundamental entender. E nós temos que lembrar que a Bíblia, ela fala que os filhos, eles são herança do Senhor. Está lá no Salmo 127, versículo 3. E então é muito bom ter filhos, e os filhos são bons para a família. Contudo, se o filho for sábio, ele vai ser sempre a alegria do seu pai. Mas se ele for um filho tolo, um filho que tende a pecar e ser desobediente, ele vai ser duro para a família. E a Bíblia fala até que mas o tolo despreza sua mãe. Essa citação está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 20. O texto que nós lemos aqui no início, ele mostra o resultado e o sentimento do rei Davi após uma dura batalha. Houve uma grande rebelião, encabeçada pelo seu filho Absalão, e o seu filho acaba morrendo na batalha. E ao saber da notícia que seu filho tinha morrido na batalha, mesmo o seu filho sendo seu inimigo naquele momento, o rei Davi, ele se desespera e chora amargamente. É uma cena triste, mas ela é o ápice de uma história que começou muito antes. E é nisso que nós vamos nos basear. Nós vamos olhar toda a história, que a Bíblia nos traz e descreve lá em 2 Samuel, até chegar neste momento, aonde o rei Davi vai lamentar a morte do seu filho. Uma coisa interessante, irmãos, é notar que quando nós lemos 2 Samuel, nós vamos ver que o enredo ali descrito pelo escritor bíblico, ele não perde em nada a enredos de séries de sucesso, por exemplo, Game of Thrones, Last Kingdom ou outras. O enredo é extremamente elaborado, de uma trama extremamente elaborada. E por isso nós devemos prestar atenção para entender este todo. E a mensagem principal que nós vamos ver, que a Bíblia traz, é a consequência do pecado. Quais são os efeitos da consequência do pecado? A família de Davi, ela sofreu terrivelmente por causa das consequências do pecado. E nós vamos entender o que acontecia. Primeiramente, nós temos que entender
que, apesar de nós falarmos que o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus, a vida de Davi não foi em nada um exemplo para nós. A começar pelos seus casamentos. Nós sabemos que o padrão divino, desde o início, é o casamento monogâmico. Mas a monogamia nem sempre foi o padrão. Nos tempos do reinado de Israel, se praticava a poligamia, ou seja, um homem poderia ter várias esposas. Isso era até permitido pela lei, né? Está descrito na Bíblia, lá na lei de Moisés. Mas Davi levou isso aí a um grau assim diferente e enorme. Davi, ele colecionou várias esposas e várias concubinas. E para vocês terem uma ideia, a Bíblia fala que Davi teve vários filhos e várias filhas. E nós temos relatado no texto sagrado, pelo menos o nome de 20 filhos de Davi, de diferentes esposas, sem contar as concubinas que ele não considerava como esposa. Neste texto, né, nós vamos considerar para nosso prefeito de estudo, um Davi que não é mais um menino Davi, já é um rei que já está estabelecido na cidade de Jerusalém. Davi, a essa altura, já era um homem maduro e também já tinha vencido a maioria dos seus inimigos, estava ali cuidando de tudo ali, da organização do seu reino. E na época de Davi, eles viviam um padrão ético diferente do que a gente está acostumado. Porque para a gente, hoje, o padrão, claro, é a monogamia. No caso de Davi, era permitido a poligamia. Mas, mesmo com a poligamia, podendo ter várias esposas, podendo ter várias concubinas, isso não impediu o rei Davi de cometer um pecado sexual. Como vocês devem lembrar, Davi, em um determinado momento, ele está ali em Jerusalém, o seu exército está em batalha, ele está ali em Jerusalém, ele olha uma mulher bonita que estava se banhando, que se chamava Batseba, e depois ele toma Batseba, tem relações com ela, Batseba se engravida, e para resumir a história, no final, Davi, ele tenta enganar o marido, que era o Urias, não deu certo, porque o Urias não se deita com Batseba, e no final ele manda assassinar Urias. Essa situação e esse pecado relacionado à sexualidade marcou pesadamente o reinado de Davi. E por conta disso, ele recebeu uma repreensão severa do profeta Natã, que você pode ver, depois ler na sua Bíblia, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 7 até o versículo 10. E, em resumo, o que o profeta Natã fala, que aquilo que ele fez em segredo, que foi tomar uma mulher casada, seria feito com ele à luz do dia. Ou seja, homens iriam tomar as suas mulheres à luz do dia, mostrando que ele tinha perdido o poder. Ou seja, aquele pecado
de origem sexual, ele iria marcar a vida de Davi. Inclusive, quando você lê os livros de Samuel, você percebe que ali é o ponto onde há uma diferenciação, muda toda a história de Davi. Até então, Davi só estava vencendo, conseguindo as coisas. Naquele momento é a derrocada. A partir dali, você vai ter somente problemas, né? Tudo em decorrência do pecado. E é, naquele caso, um pecado de origem sexual. E a primeira consequência do pecado, né, conforme a gente vê lá na Bíblia, foi que o filho de Batseba com Davi, o primeiro, ele morre ainda criança, né, como nós sabemos, mas eu não queria me focar aí para essa mensagem. Eu gostaria de focar no que vai acontecer com os outros filhos de Davi, porque nós queremos trazer uma mensagem para os filhos, né, para cada um de nós como filhos. Passado algum tempo disso, daquela coisa vergonhosa que Davi fez, o filho mais velho de Davi, que chama Amnon, ele se apaixona por a sua meia-irmã. Lembrando que nós temos a situação onde Davi tem várias esposas, cada esposa tem filhos de Davi, e os filhos normalmente eram mais cuidados pela mãe. Davi, nesse sentido, ele ficava cuidando do reino e das outras coisas, né? Ele era um homem bastante ocupado, porque ele tinha que governar, fazer as leis, e ainda ele julgava as questões do povo. Ele acabava ficando ali talvez um pouco mais afastado dos seus filhos, e cada mãe cuidava dos filhos. E teve o seu filho mais velho, Amnon. Ele se apaixona por uma meia-irmã que chama-se Tamar. Só que Amnon, ele faz uma coisa terrível, talvez influenciado por aquilo que ele já tinha visto acontecer com o seu pai. Ele estupra a sua irmã, ele violenta sexualmente a sua meio-irmã, como está descrito lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas Amnon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Amnon violentou a sua irmã. E ali nós já vemos um efeito do pecado nos filhos. A impureza sexual que acontecia ali com Davi. Davi que pegava muitas esposas, que tinha muitas esposas. Ainda assim, ele tinha problema de impureza sexual, e isso também estava acontecendo com os seus filhos. Esta impureza sexual também acontecia na sua casa, com os seus filhos. Então, filho, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você é para que você tome cuidado com a impureza sexual. Nesse caso aqui de Amnon, nós vamos ver ela levada ao extremo, aonde acontece uma violência sexual. Infelizmente, nós vemos, né, nos lares, às vezes ocorrendo violências sexuais como essa. Às vezes padrasto violentando sexualmente afilhados. Isso aí é terrível, mas também não é o nosso foco hoje. Eu queria focar nos filhos. Filho, tome cuidado com a impureza sexual. A nossa sociedade, ela é extremamente erotizada. E um dos mercados muito fortes, né, que movimenta muito dinheiro, é da pornografia. Temos que tomar cuidado com a pornografia. Filhos, tomem cuidado com a pornografia. Nós sabemos que muitos acabam se tornando viciados, porque usam a internet de uma maneira totalmente desregrada. Pais, olhem para o que os seus filhos estão vendo na internet, tenham atenção a isso. Se for necessário, coloque um programa para travar o celular, para que os seus filhos não fiquem vendo bobeiras na internet. Mas se você, filho, busca a pornografia, tome cuidado, que isso aí não agrada de maneira nenhuma a Deus. A pornografia normalmente acomete mais os homens, mas nós também temos visto
uma pornografia, entre aspas, light, que é voltada para as mulheres. Né? Nós temos livros, sei lá, como, por exemplo, aquele 50 Tons de Cinza, que também tem todo esse apelo sexual e é voltado para as mulheres. Também tome cuidado, mulher, se guarde, filha, se guarde a sua mente da impureza sexual. Também temos que tomar cuidado, né, principalmente aí os meninos, com os videogames. Tem videogames extremamente sensualizados. Outras coisas, cinema, séries. Quantas e quantas coisas nós percebemos que os nossos filhos, eles recebem e eles consomem. Isso é triste, porque às vezes eles vêm para a igreja da mesma forma que vêm para a igreja, acabam consumindo esse tipo de conteúdo ruim. Eu estou chamando de ruim porque a pornografia, ela é ruim, mas o sexo em si, ele não é ruim. Ele tem o seu lugar dentro do casamento, ali ele é santo. Por isso eu peço, filhos, tome cuidado, se guarde. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Nenhum imoral, nenhum impuro. Se você está dentro da impureza sexual, talvez seja o caminho, ou melhor, talvez seja o momento de você se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Fuja, meu amado, fuja, minha amada, da impureza sexual. Amém? Essa é a primeira coisa que nós vemos na família de Davi. Impureza sexual, que acomete inclusive os seus filhos. Segunda coisa, ódio entre irmãos. Depois da situação que aconteceu ali com Tamar, Davi foi omisso. De acordo com Levítico capítulo 18, versículo 9, se alguém tivesse relações sexuais com a irmã, né, deveria ser morto. Isso era o que a lei dizia, mas Davi não fez nada. Ele meio que colocou panos quentes na situação, não quis mexer muito nisso. Mas isso causou um grande problema com o seu outro filho, o irmão de Tamar, aquele que era irmão de pai e de mãe de Tamar. O nome dele era Absalão. Absalão também um dos filhos de Davi, um rapaz bonito, a Bíblia o descreve como um rapaz muito belo, um rapaz que ele era muito vaidoso. A Bíblia descreve que ele gostava de deixar os seus cabelos bem grandes e deixava crescendo e cuidava desses cabelos. E somente os cortava quando eles estavam muito pesados. E a Bíblia até fala que quando ele cortava o seu cabelo, ele pesava, chegava a ter 2,5 kg de cabelo. Imagina só como que ele deixava o cabelo grande. Ele era um rapaz extremamente vaidoso. E a Bíblia fala que ele também era muito bonito. Só que ele ficou com um extremo ódio do seu irmão Amnon. E ele guardou aquele ódio no coração. O seu pai não fez nada. E aí, ele decide que ele iria fazer. Ele decide que iria matar o seu irmão Amnon. Passaram-se 2 anos. 2 anos guardando aquele rancor dentro do seu coração. E ali, ele faz toda uma forma... ele tem todo um requinte de crueldade. Ele chama os seus irmãos para uma festa. Quando Amnon está bêbado, ele vai lá, dá ordem para os seus homens matarem Amnon. Olha o que está escrito lá em 2 Samuel 13:28. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram
em suas mulas e fugiram. Ou seja, ele ali matou Amnon por conta do ódio que ele tinha do seu irmão, por causa daquele ato pavoroso que ele tinha cometido com a sua irmã. Irmãos, ódio na família. Quantas vezes nós não vemos brigas, intrigas e ódio entre irmãos? E isso não é exclusividade daqueles que estão fora da igreja. Muitas vezes acontecem também entre irmãos, pessoas que estão frequentando a igreja, entre cristãos. Cristãos que não perdoam, guardam rancor dos seus irmãos. E esse rancor, ele vai se manifestar de várias maneiras. Ele vai se manifestar nas brigas de família, em desentendimentos, em ciúmes e invejas. Né? Como é terrível, né, você chegar em lares onde os irmãos não se dão bem, há ódio dentro da família, ódio entre os entes. Isso é lógico, deve entristecer todos os pais ao olhar os seus filhos, ao invés de ver harmonia, ele vê ódio, dissensão e problemas. Isso aí é sempre muito complicado. Mas nós sabemos que o padrão bíblico não é o ódio. Pelo contrário, nós temos um padrão que nós devemos seguir. Então, meu amado, você que está me assistindo, se você tem ódio dos seus familiares, talvez você tenha que voltar ao princípio bíblico. E esse princípio bíblico, ele nos ensina que nós não devemos guardar rancor, não devemos odiar, pelo contrário, nós devemos perdoar. Olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 28, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes 7. O padrão bíblico, meu amado, minha amada, é perdoar. Se você tem algum problema com algum dos seus familiares, em especial com os seus irmãos, filho, perdoe. Filha, perdoe. Não guarde isso dentro do seu coração, porque nós sabemos, né, pelo que é descrito nos evangelhos, que nós devemos perdoar, para que assim nós possamos receber plenamente o perdão de Deus. É só lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, tudo que nós fazemos. Quem somos nós para não perdoar alguma pequena coisa que um familiar fez contra a gente? Seria mais ou menos assim: Deus nos perdoa uma dívida de 1 milhão e você não perdoa uma dívida de R$1. Será que isso faz sentido? Pior ainda, se é com alguém que você cresceu junto, né, que tem o mesmo sangue que você, ou às vezes não tem o mesmo sangue, mas foi criado na mesma família que você. Por que manter esse ódio? Por que manter essa separação na família? Por que não perdoar? O caminho do perdão é muito mais virtuoso. Talvez pessoas achem que você tem que manter essa posição, né, de ódio. Isso é uma posição humana. Mas a posição divina é perdoar. A posição humana, ela vinga aquilo que uma pessoa fez de mal para você. Mas a posição divina, ela abençoa. Por isso, busque o perdão. Busque perdoar os seus irmãos. Amém? Vamos continuar.
Absalão, filho de Davi, ele também, ele era um homem extremamente complicado, né, e muito ardiloso. Davi, ao saber que seu filho Aminon foi assassinado, ele ficou muito irado, ficou muito nervoso, chorou, sofreu bastante, mas não fez nada novamente. Segundo a lei, se você cometesse um assassinato, você deveria ser condenado à morte. Se Davi fosse aplicar a lei contra o seu filho, ele deveria condenar Absalão à morte. Mas Davi, mais uma vez, ele passa a mão nos seus filhos. Ele sofre muito com a morte de Aminon, mas ele prefere não sofrer mais com a morte de Absalão, porque provavelmente ele também amava bastante. Ele deixou de repreender. Absalão, depois daquele ato, ele foge, passa 3 anos longe de Davi. Mas depois de 3 anos, a Bíblia fala que Davi começa a ter de novo saudade de Absalão. E aí, com a ajuda do general Joabe, ele volta para a cidade de Jerusalém. E fica ali na cidade de Jerusalém durante 2 anos, mas sem ver o rei Davi. Davi não permitia que Absalão entrasse na sua presença. Mas depois de 2 anos, Absalão novamente fala com Joabe e busca, de uma forma, entrar de novo na presença do rei e ver novamente o seu pai. Isso ele consegue. Isso está descrito lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 33. Diz assim: então Joabe foi contar tudo ao rei. Este mandou chamar Absalão, que entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. Então ali nós temos o rei recebendo novamente o seu filho Absalão. Nós poderíamos pensar que ali era o momento onde estava acontecendo realmente o perdão entre pai e filho, e as coisas estavam se acertando, mas na realidade não. Tudo aquilo fazia parte de um plano de Absalão, para tomar o reino de Davi. Depois desse momento, onde ele já estava podendo conversar com seu pai, tendo acesso ao seu pai, ele começa a executar outra parte do seu plano, que era ter a simpatia do povo, para depois levar este povo a se revoltar contra o rei Davi. Olha o que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 6. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tiveram uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Olha só, Absalão, ele passou ali 4 anos fazendo isso. 4 anos, arquitetando o seu plano, ganhando a confiança do povo, até um determinado momento, onde ele poderia executar o seu plano,
que era o quê? Tomar o reino, né? Tomar o reino de Davi. O que me chama a atenção nesse trecho? É a manipulação emocional que Absalão fez com o rei para poder preparar o seu golpe. Manipulação emocional. Absalão, como eu falei, era um homem muito ardil, muito inteligente. Ele sabia manipular emocionalmente os outros. E nós vemos também filhos que buscam isso, fazer manipulação emocional dentro dos seus lares. Eles manipulam emocionalmente os pais, os irmãos, né, para fazer tudo o que ele deseja. Às vezes ele se faz de doente, se faz de fraco, às vezes se faz de amoroso, mas na realidade ele só quer as coisas para si, tudo fingimento, como era o caso de Absalão. Filho, tome cuidado com isso. Não haja somente de acordo com interesses egoístas. Tenha realmente amor real, manifeste um amor real. Se você está agindo de uma maneira a querer manipular, isso aí também é pecado. Isso também demonstra que você não está cheio do Espírito Santo de Deus. E é engraçado que essa manipulação pode aparecer quando você se faz de vítima em uma determinada situação. Ou essa manipulação, ela pode se manifestar quando você se faz daquelas pessoas indignadas por conta de uma determinada situação, quer fazer a sua opinião sempre prevalecer. Irmãos, filhos, filhas, quando você faz isso, você não está nem sequer respeitando seu pai. Porque nós devemos, e sua mãe, porque muitas vezes nós temos que entender que nós devemos respeitar a opinião dos pais, obedecer, mas através desses jogos psicológicos, você quer subverter isso, você quer mandar, mas não é essa a ordem bíblica. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, né? O que era honrar? É dar respeito, né? Ser leal, obedecer ao pai e à mãe. Quando você está fazendo isso, você não está seguindo o primeiro mandamento, o quarto mandamento. Tome cuidado com isso. Devemos nos arrepender se assim estamos agindo. E devemos também buscar o verdadeiro amor e o verdadeiro altruísmo. O que é altruísmo? É ao invés de você querer que a sua vontade se prevaleça, que você queira que tudo venha para você, você abre mão disso e você abre mão da sua vontade para que o outro possa expressar a sua vontade. Você abre mão daquilo que é seu para dar para o outro. Isso aí é altruísmo. Vamos voltar a esses caminhos, né? Vamos fazer diferente do que Absalão fez. Vamos seguir o texto. Absalão começa a sua rebelião contra o seu pai. Depois que ele começa a sua rebelião, Davi fica sabendo daquela rebelião, ele tem que fugir às pressas da cidade de Jerusalém, porque ele não tinha homens suficientes para poder enfrentar ali Absalão. E isso está descrito lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 16, diz assim: o rei partiu, seguido por todos os de sua família, deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, e passando por ele,
todos os queretitas, peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Ou seja, o que Davi faz? Estava vindo um exército contra ele para tomar a cidade de Jerusalém. Ao invés de ficar na cidade, como ele tinha poucos homens, ele foge com seus homens, ele pega a sua família e foge, para dar tempo de organizar o seu exército para lutar contra aquele exército rebelde. Ao tomar a cidade, Absalão toma aquela cidade de Jerusalém sem luta nenhuma. Ele decide humilhar o pai. E qual que era a melhor forma de humilhar o seu pai? Ele recebe um conselho de uma das pessoas que estavam ali próximas dele, para que ele tomasse sexualmente as 10 concubinas que Davi tinha deixado no palácio. Mas isso não deveria ser feito no palácio. Isso deveria ser feito no meio da cidade. Então ele ergue ali uma tenda no meio da cidade de Jerusalém, para que todos possam perceber que ele estava tomando as concubinas do seu pai. Olha como isso está descrito lá na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Então Absalão disse a Aitófel: "Diz-nos seu conselho, que devemos fazer?" Aitófel respondeu: "Tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para o teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem." E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todos em Israel. Olha só, ele foi para o terraço, fez uma tenda para mostrar o que ele estava fazendo, porque ele queria ali humilhar o seu pai. Olha que homem terrível. Ele era um homem manipulador, ele toma o reino e ainda ele quer, não basta somente tomar o reino, ele queria humilhar o seu pai. Humilhar os pais. Tem muitos filhos que querem humilhar os seus pais. Isso é uma coisa meio estranha, porém, de certa maneira, comum. Eu, às vezes, percebo isso se manifestar na adolescência, naquele momento de revolta. Aí o filho quer, de uma certa forma, atingir o seu pai, atingir a sua mãe, e aí ele se torna aquilo que o seu pai e a sua mãe mais criticam. Usam, às vezes, roupas extravagantes, andam com pessoas que os pais não recomendam. Se o pai recomenda agir de uma maneira X, ele age porque quer atingir o pai, ele age da maneira Y. Se o pai fala, vai pela direita, ele caminha, ou ela caminha pela esquerda. Tudo isso para marcar posição e deixar claro que ele não quer ser tutelado pelo pai, que ela não quer receber o conselho dos seus pais, ela quer viver a vida do jeito que ela quer, e ainda ela não somente quer viver uma vida diferente, ela quer atingir e causar dor nos seus pais. Estou falando de um caso genérico, mas isso acontece recorrentemente nas famílias, filhos que se revoltam contra os pais. E dentro dessa revolta, eles buscam de alguma maneira humilhar os seus pais. Não como Absalão fez, porque Absalão é o grau máximo, da humilhação. Mas com atitudes às vezes menores. Às vezes essa atitude pode aparecer num piercing, numa roupa, numa cor de cabelo, em alguma coisa desse tipo. Num porre que toma. Filho, tome cuidado com isso. Filha.
escute o que está sendo dito e quebre esse ciclo de ódio que está dentro do seu coração. Um problema maior não é o seu pai, não é a sua mãe, mas sim esse remorso que está dentro do seu coração. O início da solução do problema não é a revolta, mas sim a conciliação. Não é a raiva e o ódio, mas sim o perdão e o amor. Quebre esse ciclo. Pare de querer chamar atenção, pare de querer alfinetar os seus pais. Volte para os caminhos do Senhor. Aqui Absalão, nessa atitude, ele não queria somente humilhar o seu pai, ele queria chamar a atenção do seu pai, mostrar para o seu pai: olha, eu sou mais poderoso do que você. Olha, você não cuidou direito da minha irmã, que anos antes foi estuprada por um dos seus filhos, lembrando que os filhos não se davam bem ali, por Aminon. Você não cuidou dessa situação, eu sou mais poderoso. Ele não queria somente chamar a atenção do povo, ele queria também chamar a atenção do seu pai. Muitas vezes, filhos agem dessa mesma forma, com o mesmo sentimento, não da mesma forma, mas com o mesmo sentimento. Isso só pode ser quebrado através do perdão. Perdoe e busque a reconciliação. Vamos continuar. A batalha final. Absalão, depois de ter tomado a cidade de Jerusalém, passam alguns dias, ele junta mais homens e sai com um poderoso exército para combater Davi. Porém, do outro lado, Davi também estava organizando a sua contra-revolta, o seu contra-ataque. E ali, ele também organizou um grande exército do outro lado. A Bíblia fala que Absalão saiu para a batalha. Lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 26, diz assim: Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Ou seja, eles saíram de Jerusalém e foram para Gileade. E ali começa a batalha. O exército de Absalão contra o exército de Davi. E a batalha é uma batalha terrível. Contudo, o exército de Absalão perde a batalha. Olha o que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 6. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, o exército de Davi. E a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. Depois dessa terrível, no meio dessa terrível batalha, onde está ocorrendo uma grande carnificina, Absalão, ele também vai ser morto, mas ele vai ser morto de uma maneira humilhante. Não vai ser no meio da batalha, não vai ser por conta de uma flecha. Olha só o que a Bíblia descreve da morte de Absalão. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, e Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. E Joabe disse, lá já no versículo 14, não vou perder mais tempo com vocês. Ele está falando com um soldado. Ele pegou 3 dardos e transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 escuteiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Olha só o que a Bíblia fala. Absalão, por conta daquele cabelo lindo que ele tinha, na hora que ele está no meio da batalha, ele dá de cara com os soldados de Davi, ele tenta fugir e engancha os cabelos numa árvore. A mula que ele estava vai embora e ele fica pendurado. Imagina a situação. Um soldado ficou pendurado pelos cabelos. É uma cena tragicômica.
Né? A Bíblia dá esse enfoque para mostrar como que ele morreu de uma maneira humilhante. Ele não pôde nem lutar. Imagina a situação, a pessoa pendurada pelos cabelos, a dor, querendo sair, não conseguia nem pisar no chão. O exército de Davi, Joabe, fica sabendo daquilo, corre até lá e o mata. Né? A sangue frio, sem dó nenhuma. Teve uma morte humilhante. A Bíblia fala que depois pegaram o corpo de Davi, jogaram numa cova, colocaram pedras por cima. De Davi não, pegaram o corpo de Absalão, colocaram numa cova, colocaram pedras por cima. Ele não teve nenhum direito de ter o seu corpo colocado junto com os reis de Israel. Tinha um cemitério específico onde eram colocados os reis. Nem isso ele teve direito. Mostrando a humilhação que aconteceu com Absalão. E ali, irmãos, o que eu entendo daqui? Eu entendo a consequência final do pecado. Qual que é a consequência final do pecado? A morte. O pecado gera a morte. Ele vai trazendo destruição à família, como nós fomos vendo aqui na família de Davi. A destruição vai vindo cada vez maior. Primeiro morre um filho de Davi, depois o outro comete uma violência sexual dentro da casa de Davi. Um filho mata o outro, o reino é tomado. E ali tem uma grande batalha. Nessa batalha, morrem 20 mil israelitas, uma grande matança. 20 mil homens bons, 20 mil homens, né, provavelmente representando ali milhares de famílias que estariam sofrendo por causa da morte de um ente querido. E o próprio Absalão, ele morre naquela batalha trazendo dor ao rei Davi. Morte. O pecado traz a morte. E aí nós voltamos ao início, ao texto que nós lemos no início, quando o rei Davi soube da notícia que seu filho tinha morrido na batalha, ele chora amargamente, tristemente. E aquele choro por uma pessoa que estava tentando matá-lo, que era seu filho, humilha o seu exército. Então, até mesmo o seu exército não ficou feliz de ter ganho a batalha. Tudo ruim. Não aconteceu nada demais, nada de bom. Tudo por conta do pecado. O pecado, ele traz destruição e morte. Esse aí é o exemplo trágico que aconteceu na família de Davi. E na sua família? Qual que vai ser o exemplo trágico que vai acontecer na sua família? Se você deixar o pecado continuar a reinar na sua vida. Eu já posso te dizer de antemão, o pecado ele vai trazer destruição. E no final, vai trazer a morte. E essa morte não vai ser somente a morte física, não. O pecado, ele vai trazer a morte espiritual, que é aquela que não tem jeito. É aquela morte onde quem passa por ela vai passar a eternidade no sofrimento. É isso mesmo que nós desejamos? Filho, filha, é isso que você deseja para o seu lar, para os seus parentes? Absalão foi um filho rebelde, mas um rebelde levado ao extremo. Matou um irmão, fez uma grande rebelião, tomou o reino do pai, humilhou o pai, quis matar o pai, mas no final quem morreu foi ele. Será que nesse caminho ruim, aonde você está seguindo, você não está criando esse mesmo caminho de Absalão? Vamos sair disso. Vamos voltar aos caminhos do Senhor. Quero concluir essa mensagem. Hoje, vimos a história de uma família nada perfeita. E uma história que acabou em uma grande tragédia.
Tudo isso ocorreu com uma família que tinha problemas sexuais, tinha pais omissos, ódio, mentiras, né? Quanta coisa ruim nessa família. Talvez a sua família esteja passando por alguma coisa parecida com isso. Não tão terrível, eu creio, mas parecida. Mas hoje, Deus nos chama a mudarmos. Hoje, Deus nos chama ao arrependimento. Filhos, se arrependam. Filhas, se arrependam. Voltemos todos ao caminho do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, eu gostaria de orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te pedir misericórdia. Porque muitas vezes, como nós aprendemos hoje, nós não temos seguido os seus caminhos. Temos deixado prevalecer nas nossas vidas os pecados sexuais, o ódio. Às vezes nós somos manipuladores. Às vezes nós queremos humilhar as outras pessoas. Pai, misericórdia de nós, Pai. Quantas coisas erradas nós temos feito. Pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, perdão pelas nossas falhas. Perdão por aquilo que nós temos pensado. Perdão por aquilo que nós temos feito. Pedimos misericórdia, Pai. E também pedimos para que o Senhor nos ajude a nos transformarmos. Nós cremos que o Seu Espírito Santo transforma todas as pessoas. Que o Seu Espírito pode transformar tudo. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz-nos, Pai, um novo homem, uma nova mulher. Pai, que nós possamos viver em novidade de vida. E que nós possamos, Pai, abandonar os pecados outrora praticados. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser transformados, Pai. Sabemos que sozinhos não conseguimos. E somente através do Seu Espírito nós podemos fazer coisas diferentes. Podemos ser transformados. Nos ajude, Pai. É a nossa oração. E a nossa súplica. Em nome de Jesus. Amém e amém. E o próximo louvor que estaremos cantando, ele tem como título Eu Me Rendo. E que possamos nos render para Deus de verdade. Eu convido os irmãos a se render a Deus nessa noite, nesse louvor, e que ele possa ficar gravado em nossos corações. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Amados, estamos chegando ao final deste culto. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe as nossas famílias.